quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Se você não encontrou aí, você pode acompanhar na tela. O texto diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês, em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de ter acesso à Tua Palavra. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, no entendimento do que está posto aqui, Pai. Senhor Jesus, sem a Tua graça, misericórdia, Pai, sendo derramada sobre nós, nós não temos condições de sermos transformados a partir do que entendemos desse texto. Por isso, Teu Espírito Santo, nós pedimos para que Ele venha, Pai, e conduza os nossos pensamentos, para que haja transformação. É isso que eu peço, oro no nome santo de Jesus. Amém. Bom, essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, nós podemos dizer que ela tem conselhos práticos para todo cristão no nosso tempo. Estudar essa carta de 1 aos Coríntios é como colocar um espelho diante da igreja atual, para que essa igreja possa se arrumar. É como você fazer um diagnóstico da igreja atual. Paulo plantou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária, no final de sua segunda viagem missionária. Ele ficou nessa cidade por 1 ano e 6 meses, e durante esse tempo ele formou ali crentes em Cristo Jesus e discípulos, e deixou ali plantado uma igreja. Depois disso, Paulo ele vai para Éfeso, e é lá de Éfeso que ele manda essa carta para a igreja de Corinto. Quando ele recebe a informação dos problemas que estavam acontecendo nessa igreja, esse problema chega a ele, o conhecimento desses problemas chega a ele por meio de uma irmã que vai visitar ele em Éfeso, chamada Chloe. E quando Chloe visita ele em Éfeso, ela informa de que na igreja de Corinto havia muita coisa acontecendo que estava em desacordo com aquilo que Paulo havia ensinado. Então Paulo decide escrever essa carta como trazendo resposta para os problemas que a igreja de Corinto estava vivendo. Mas antes de entrar propriamente nos problemas que essa igreja estava vivendo, antes eu queria trazer a seguinte pergunta: por que Paulo decide plantar uma igreja em Corinto? Nós precisamos fazer essa pergunta porque algumas pessoas podem pensar que, ao olhar para esses problemas, nós pensamos que são problemas do passado, são problemas antigos, ou apenas problemas que aquele povo, naquele contexto, naquela situação estava passando e que não tem nada a ver com a gente. Mas quando nós entendemos o contexto daquela cidade, nós podemos olhar e falar: não, isso tem tudo a ver com a gente sim. Então, por que Paulo decide plantar uma igreja em Corinto e por que isso tem a ver conosco? Bom, Paulo ele era um missionário que ele tinha estratégia. Ele não decidia plantar uma igreja em qualquer lugar de forma aleatória, ou porque ele sentiu no coração. Ele sabia o porquê ele precisava plantar uma igreja ali, de forma racional e de forma estratégica. E quais eram os motivos que ele toma essa decisão? O primeiro motivo era a razão geográfica, o lugar onde Corinto estava. Corinto era uma cidade grega de grande importância, ficava próxima de Atenas,
E Atenas era a capital da Grécia e era a capital intelectual do mundo. Logo, Corinto também se torna parte da capital intelectual do mundo. O que é isso? Na época existia algo que se chamava helenização, que era a cópia da cultura grega para o resto do mundo. Então todo mundo olhava a cultura grega e queria copiar. E a cultura grega estava mais centralizada em Atenas e em Corinto. Corinto também era uma cidade banhada por mares. Por ser uma cidade banhada por mares, em Corinto existia um porto chamado Porto de Cencreia, que era um dos principais portos da época. Lá, todo o mundo passava para fazer comércio. Era o centro comercial do mundo. Pessoas de diversas culturas fervilhavam diariamente na cidade de Corinto, porque fazia parte da rota comercial do mundo. Ou seja, o mundo inteiro estava dentro de Corinto. Ou seja, evangelizar Corinto era um plano estratégico de Paulo, porque o evangelho, a partir de Corinto, podia se espalhar para o restante do mundo. Outro motivo pelo qual Paulo decide plantar uma igreja em Corinto era também a razão social. Corinto era uma cidade rica, por conta do intercâmbio comercial que existia naquela cidade, e outras cidades importantes do mundo visitavam Corinto. Corinto se torna uma cidade rica. Em 146 antes de Cristo, Corinto ela é destruída pelo Império Romano. Só em 46 antes de Cristo é que o imperador César Augusto ele decide reconstruir a cidade muito mais bela, muito mais próspera e muito mais rica. Quando Paulo chega a Corinto, já depois de Cristo, Corinto já é uma cidade pronta, nova, rica e próspera. E existe uma matéria chamada Psicologia das Religiões que diz que o evangelho, que uma igreja, que uma religião, ela tem muito mais chance de dar certo em uma cidade nova e próspera. Paulo ele decide plantar uma igreja em Corinto, porque Corinto era uma cidade nova e próspera. Paulo entendeu que a prosperidade daquela cidade favorecia a semeadura para que o evangelho crescesse, para que o evangelho progredisse dentro de uma nova igreja. A terceira razão pela qual Paulo decide plantar uma igreja em Corinto era a razão cultural. Qual era a cultura que estava estabelecida ali em Corinto? Bom, a primeira, como eu já disse, era o comércio. Então, pelo cenário comercial que existia ali em Corinto, Paulo olha aquilo e fala assim, não, o principal produto que precisa ser exportado dessa cidade aqui é o evangelho. Paulo entende essa cultura comercial e faz com que o evangelho chegue àquela cidade. A outra cultura que Paulo analisa ali naquela cidade era a tradição esportiva. Na época existiam os Jogos Olímpicos e existiam os Jogos Istmicos. Os Jogos Istmos eram da cidade de Corinto, os Jogos Olímpicos eram da cidade de Atena. Um competia com o outro. Isso quer dizer que a juventude fervilhava naquela cidade, porque jovem pratica esporte. Paulo entendeu a importância da juventude para que o evangelho progredisse naquela cidade. Ele não descartou a juventude. Se Paulo vivesse hoje nos nossos dias, ele encontraria meios de alcançar a juventude, de influenciar os jovens. Ele buscaria meios de entrar em universidades, em estádios, em quadras, em escolas. Aonde tem jovem, Paulo ia dar um jeito de entrar ali. Paulo, ele construía pontes entre a verdade revelada e a cultura da onde ele estava. Paulo, ele fazia o estudo tanto do texto bíblico, quanto também da pessoa que iria ouvir aquele texto bíblico. Paulo, ele fazia a exegese do texto e a exegese da pessoa. Fazendo isso, Paulo construía pontes. A contextualização de Paulo não era para enfraquecer o sentido da palavra que ele estava pregando, mas era para aplicar aquela palavra de forma mais correta, de forma que a pessoa fosse entender. O próximo motivo que Paulo decide plantar uma igreja ali é que Corinto era uma cidade que tinha cultura para abertura a novas ideias. O principal hobby daquela cidade era as pessoas irem para a praça e começarem a ouvir os principais filósofos, pensadores da época. Todo mundo ia para a praça para ficar ouvindo as novas ideias. Paulo entendia que o evangelho poderia chegar ali e mudar a cosmovisão daquela cidade.
Porque Paulo entendeu que para aquela cidade as coisas são intelectuais. E o evangelho não é anti-intelectual. Pelo contrário, o evangelho ele é dirigido pela razão. Crer é também pensar o porquê nós cremos. Eu não creio porque eu sinto algo, eu creio porque eu sei de algo. Paulo entendeu isso. O evangelho para Paulo precisava entrar no intelecto das pessoas. O evangelho precisa entrar nas universidades, na imprensa, alcançar os formadores de opinião, alcançar a grande mídia, alcançar as pessoas que dominam as tecnologias, que dominam o uso das redes sociais, para que o evangelho tenha influência no intelecto da pessoa. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas, escritores, inspirados, cheios do Espírito Santo, para atingir os formadores de opinião, e Paulo entendeu isso naquela cidade. Bom, outra razão pela qual Paulo decide plantar uma igreja em Corinto era a razão moral. Apesar de todas essas coisas que nós falamos, de que a cidade favorecia para a promoção e o avanço do evangelho, existia também a razão moral pela qual Paulo entendeu que essa cidade precisa de uma igreja. Embora Corinto fosse uma cidade intelectual, ela era ao mesmo tempo depravada moralmente. Corinto se tornou tão próspera quanto licenciosa. Ali a libertinagem era escancarada. Corinto ganhou a fama de ser uma das cidades mais depravadas da história antiga. Existiu uma palavra no dicionário grego que é Corinthiansestai, que significava viver como um Corinto. E essa palavra começou a ser atribuída a viver como Corinto, é o mesmo que viver como um bêbado corrupto. E eu acho que é por isso que o time Corinthians chama Corinthians. Brincadeira. Mas era uma cidade tão depravada moralmente que você falar viver como um Corinto era um xingamento. Era viver como um bêbado corrupto. Mas a nova moralidade que nós vemos hoje, depravada que nós vemos no dia de hoje, é a mesma moralidade depravada que Paulo via na cidade de Corinto. Só que com uma roupagem diferente. A cidade de Corinto, ela era corrompida por algumas razões. Olha as principais razões pela qual aquela cidade era corrompida. Primeiro, a prostituição. Em Corinto se confundia religião com prática sexual. Naquela cidade existia a deusa Afrodite. E ela era adorada no templo dela, que existia na Acrópole, que era uma montanha de 560 metros de altura. E nesse templo ficavam aproximadamente 1000 sacerdotisas daquela deusa. Afrodite era considerada a deusa do amor. Milhares de corintos iam a esse templo adorar aos seus deuses, visitando a essas sacerdotisas. E mais do que isso, quando eles chegavam lá e tinham as práticas sexuais dentro do templo, à noite, essas sacerdotisas, elas saíam do templo, iam para o meio da cidade para ter relações com os marinheiros, com os comerciantes que visitavam Corinto. Ou seja, o clima da cidade de Corinto era marcado pela promiscuidade sexual. Outro motivo pela qual a cidade de Corinto era depravada moralmente era o homossexualismo. Corinto era a cidade onde ficavam os principais monumentos de Apolo. E para aquela cultura, Apolo ele era considerado o padrão da beleza masculina. E os jovens eles eram incentivados a se relacionar uns com os outros por conta da perfeição da beleza masculina de Apolo. Corinto era o centro homossexual do mundo na época. E o último motivo era a carnalidade. Só que essas coisas, elas não estavam só na sociedade. Essas coisas começaram a entrar dentro da igreja. Porque quando nós olhamos para a situação daquela cidade, havia dentro da igreja de Corinto divisões, práticas sexuais desregradas. Os crentes, eles estavam entrando em contendas, eles estavam levando os seus problemas para os tribunais humanos, havia sinais de confusão a respeito do casamento, incompreensão a respeito da liberdade cristã, os crentes ricos se embriagavam na hora da ceia, os pobres passavam fome na hora da ceia, havia confusões a respeito de dons espirituais, confusão a respeito da ressurreição dos mortos, incompreensão a respeito de dízimos e ofertas. Tudo isso foi diagnosticado por Paulo, que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela tinha conhecimento, mas não tinha amor. A igreja de Corinto, ela tinha carisma, mas não tinha caráter. Era uma igreja infantil e carnal. E o último motivo pelo qual Paulo decide plantar uma igreja em Corinto
era a razão espiritual. Corinto era uma cidade com muitos deuses e ídolos. E por ver a cidade no meio dessa infinidade de deuses, Paulo entendeu que aquelas pessoas estavam precisando do único Deus verdadeiro. Pode ser que na nossa situação hoje, na nossa cidade, no nosso contexto, o nosso Deus não seja Apolo, não seja Afrodite, não seja o que nós vemos, o que esse povo está fazendo. Mas a nossa sociedade é uma sociedade inundada de outros deuses. Pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser uma situação, pode ser pessoas. Mas nós somos involuntariamente, às vezes, idólatras. A nossa cidade precisa do único Deus verdadeiro. Paulo entendeu isso, e nós precisamos entender isso como igreja. Bom, Paulo começa essa carta fazendo elogios à igreja. Se não fossem os primeiros versículos que nós lemos dessa carta, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: será que os crentes de Corinto, eles eram crentes de verdade? Ou eles não eram crentes? Bom, mas Paulo diz, que eles são crentes. E no capítulo 1, Paulo ele está falando aqui sobre a vocação do cristão, sobre a vocação da igreja. E Paulo ele fala sobre 3 chamados à igreja. O primeiro chamado é o chamado à santidade. O segundo chamado é o chamado à comunhão. E o terceiro chamado é o chamado para glorificar a Deus. Bom, hoje eu vou falar a respeito que a igreja é um povo chamado à santidade, que foi o que nós lemos do versículo 1 até o versículo 9. Paulo, nesse primeiro capítulo de 1 Coríntios, ele vai nos mostrar aqui 2 retratos da igreja. Primeiro, a igreja como Deus a vê, que é o chamado à santidade. Depois ele vai falar da igreja como nós a vemos, que é o chamado à comunhão e o chamado a glorificar a Deus. Então hoje nós vamos ficar nessa primeira parte, o olhar de Deus sobre a igreja. Bom, nesse primeiro olhar, Paulo ele vai descrever o que somos em Cristo, a santificação posicional. E no segundo, Paulo descreve o que nós somos existencialmente, que é a santificação progressiva. E eu vou explicar isso. Mas o que nós somos em Cristo deve ser evidenciado por aquilo que nós praticamos. Nós vamos ver agora a situação da igreja, o que é a igreja aos olhos do próprio Deus. Para isso, nós precisamos de alguns pontos. Então, a igreja é um povo chamado à santidade. E esse é o olhar de Deus para a igreja, que a igreja é um povo santo. Só que isso implica algumas coisas. Que coisas são essas? Primeira coisa que isso implica, nesse entendimento de que somos chamados à santidade e que o Senhor Deus nos olha como um povo chamado à santidade. O primeiro ponto é que nós precisamos entender, é que a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. A palavra grega eclésia aqui usada, que é a igreja, significa um povo chamado para fora. Por definição, a igreja é um povo tirado do mundo, separado para Deus, para uso e propósito exclusivo de Deus. Uso e propósito exclusivo santos e sagrados. Cada igreja ela tem 2 endereços. Um endereço geográfico, no caso aqui em Corinto, no nosso caso em Indaiatuba, e outro endereço espiritual. Toda igreja está em Cristo. A igreja ela é local, mas ela também está ligada à igreja universal, que é o corpo de Cristo. Nós podemos dizer que nós somos cidadãos de 2 mundos. Ao mesmo tempo em que nós temos um endereço na terra, e somos pessoas que temos sonhos, lutas, dores, frustrações, ao mesmo tempo nós somos também pessoas que vivem uma dimensão espiritual gloriosa. Ao mesmo tempo que nós somos igreja local e nós aqui passamos por dificuldades, dores, lutas, frustrações, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com o nosso Cristo vivendo uma realidade gloriosa. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Isso é igreja. Segunda coisa, a segunda implicação a respeito desse chamado à santidade e o olhar de Deus a respeito da igreja é que a igreja ela tem um dono. A igreja é de Deus. Ela não é minha, a igreja não é sua e a igreja não é nossa. Ela é de Deus. Paulo chega a dizer aos presbíteros em Éfeso que a igreja é de Deus porque ele a comprou com o preço do sangue do seu filho. Não se trata da igreja de Corinto, não se trata da igreja de Indaiatuba, se trata da igreja de Deus em Corinto, se trata da igreja de Deus
em Indaiatuba. Deus nunca passou procuração para nós. Deus nunca fez transferência nenhuma para nós ter posse da igreja. A igreja só tem um dono e é Jesus. E isso nos precisa levar a entender algumas coisas. Se a igreja tem dono e o dono é Jesus, quem dá a visão da igreja é Jesus. Quem dá a direção para aquela igreja é Jesus. E essa visão ela é confiada ao pastor da igreja. Ou seja, por isso que existem diversas denominações. Por isso que existem diversas igrejas. Porque nem toda igreja tem o mesmo chamado da outra igreja. Tem igreja que tem uma visão para determinada área. Tem igreja que Deus vai dar outro tipo de visão para outra área. Cada igreja tem um chamado específico. Isso tem que nos fazer aprender e se comportar de certa maneira. Dentro da igreja não é proibido ninguém dar ideia, dar sugestão, falar, querer fazer. Não, porque se a gente fazer assim, vai ser diferente. Não, porque... Amém. Mas quando sua ideia não for aprovada, a gente não pode ficar chateado. Por quê? Porque às vezes aquilo que nós entendemos e propomos para que aconteça na igreja não está debaixo de uma visão maior que foi Deus quem deu. Porque se nós começamos a atender todas as sugestões que nos é dada como igreja, nós estamos prostituindo a visão que Deus deu para a igreja. Pô, eu tenho uma ideia muito boa aqui, eu acho que se a gente fazer assim, vai dar certo e vai alcançar a gente, não sei, qualquer ideia, mas vai dar certo. Tá, mas essa visão, ela está alinhada com a visão que Deus deu para essa igreja? Não, então não é para essa igreja. Não é para esse momento, não é para esse lugar. Por isso que Deus levanta diversas igrejas, diversos pastores. E nós precisamos desse entendimento, porque às vezes a gente fica chateado, porque a gente cria uma expectativa que quando eu chegar naquela igreja e eu querer fazer algo diferente do que eles estão fazendo, vai ser aceito e todo mundo vai concordar. Nem sempre. Está debaixo da visão maior que Deus deu para aquela igreja? Não. Amém. Por quê? Porque a igreja é de Deus, não é sua. É Deus quem dá a direção, não nós. Amém? Então, entender que a igreja tem um dono nos leva a mudar o nosso comportamento em relação à igreja. A terceira implicação é que a igreja é chamada para a santidade. A santificação ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é a santificação posicional. Todo crente é santificado em Cristo. Olha o que diz o versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Preste atenção, toda pessoa que crê em Jesus é santa. Essa santificação é posicional, é a minha posição em Cristo. Ser santo é estar em Cristo, é um ato imediato e não um processo. Você está em Cristo, você foi separado por Deus, para sempre. Eu creio em Cristo, me torno um santo de Cristo. Mas também existe a santificação processual. Olha só o que Paulo diz que nos leva a esse entendimento. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Preste atenção nisso. Se já é santo, por que precisa ser chamado para ser santo? Se já é santificado, por que precisa ser chamado para ser santo? É que a primeira santificação ela é posicional e a segunda santificação ela é processual. Quem está em Cristo é chamado para andar com Cristo. Quem está em Cristo precisa ser transformado contínua e progressivamente à imagem de Cristo. Essa é a santificação processual. Nós estamos em um processo, estamos nos tornando a imagem e semelhança de Cristo. Nós já estamos em Cristo, mas nós estamos vivendo um processo. Lembra que a igreja é um povo que ao mesmo tempo sofre, passa por lutas, passa por dificuldades, mas ela já está assentado nas regiões celestiais com Cristo. É isso. Nós já estamos com Cristo. Mas ao mesmo tempo que nós já estamos com Cristo, nós estamos nos transformando à imagem de Cristo. Amém? A quarta implicação é que a igreja é uma família universal. Paulo diz, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor. É um erro muito grande nós olharmos para a nossa igreja, nós olharmos para o nosso grupo, nós olharmos para a nossa igreja local e ter a pretensão, a vaidade de nós acharmos que nós somos os únicos que estamos fazendo certo. Que nós somos a única igreja que tem Jesus de verdade. Que nós somos os únicos que herdarão o reino do céu. Não. Nós fomos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Ou seja, a igreja de Deus ela é maior que a nossa denominação.
A igreja de Deus, ela é maior que a nossa igreja local. Ela é composta por todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus em todo lugar e em todo tempo. Ou seja, a gente tem que parar com essa coisa feia de ficar olhando a igreja dos outros e achar defeito. E vai lá e fica analisando, não, porque aí a igreja do outro começa a dar certo, né? Cresce, Deus vai lá e faz grandes coisas. Então, sabe por que dá certo? É porque eles deturpam a palavra. E aí a gente fica tentando achar defeito. E aí a gente fica tentando achar e apontar o dedo. Não. Se lá eles invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo deles é o mesmo que veio em forma de homem, é o próprio Deus encarnado, morreu, ressuscitou e nos salvou, o Jesus dele é o mesmo que o meu. O periférico do que eles acreditam não importa, mas é o mesmo Senhor Jesus. E amém, nós somos igrejas com todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. A gente tem que parar com isso. Porque se a gente não para com isso, aí vira uma coisa que não é de crente. Competição. Não, amém, glória a Deus. O que Deus tem para essa igreja é para essa igreja. O que Deus tem para a igreja B é para a igreja B. O que Deus tem para a igreja X é para a igreja X. E glória a Deus. E nós vamos clamar o nome do Senhor juntos. E nós vamos louvar o Senhor juntos. E Indaiatuba vai ser a cidade que mais tem igreja grande. Glória a Deus. É isso, a cidade tem que ser salva. Amém? Se você está em Cristo, você pertence a uma família que está espalhada por todo o mundo. Paulo ainda diz no texto, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso, ou seja, Jesus Cristo, ele não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja local. Não é. Jesus Cristo não é propriedade exclusiva da igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, não. É o nosso Senhor e deles também. Quinta implicação é que a igreja é um povo enriquecido pela graça de Deus. A igreja, ela não é apenas separada por Deus e para Deus, mas ela é também enriquecida pela graça de Deus. Essa parte aqui é muito importante, olha só. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. A palavra grega usada aqui para enriquecido, ela refere-se a uma pessoa muito rica. Preste atenção nisso, o crente, ele não é uma pessoa pobre, o crente é uma pessoa muito rica, mas muito rica. O crente é a pessoa mais rica que pode existir nessa terra, mas a gente vem de uma cultura que crente é pobre. Não, crente é rico. O crente, ele é tão rico, que ele é mais rico que a pessoa que tem mais dinheiro nesse mundo. A gente não entende a nossa riqueza. Paulo, ele diz em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora Paulo está dizendo que os crentes em Corinto, eles foram enriquecidos em toda a palavra, em todo conhecimento, com todos os dons espirituais. Quando nós somos salvos, nós recebemos dons espirituais. A igreja de Corinto era rica na palavra, no conhecimento e na capacitação dos dons. Se você tem conhecimento da palavra, se você tem acesso à palavra, se você é capacitado por Deus, os dons espirituais, você é a pessoa mais rica dessa terra. Não tem gente mais rica que você. Agora preste atenção. A igreja de Corinto tinha tudo isso. Tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tudo isso deveria motivar a igreja a uma vida de santidade. A igreja de Corinto tinha todos os recursos para realizar a obra de Deus. Tinha conhecimento da palavra, tinha acesso, conhecimento, sabedoria à palavra de Deus, tinha os dons espirituais, ou seja, não faltava recurso para aquela igreja realizar a obra de Deus. Não falta recurso para essa igreja realizar a obra de Deus. A gente não precisa de estrutura, a gente não precisa de conforto, a gente não precisa de ar-condicionado. A gente não precisa de luz, fumaça, não, a gente precisa da palavra, do conhecimento e dos dons espirituais. Se nós tivermos isso, a obra de Deus ela tem que ser realizada. Se a obra de Deus não está sendo realizada através da sua vida, você precisa da palavra, de conhecimento e dos dons espirituais. Agora, se falta isso, a gente pode fazer o que for. A gente pode chamar aqui quem for. Não vai acontecer nada. Mas se nós buscarmos sermos enriquecidos
pela graça de Deus, por todo o conhecimento da palavra, pelos dons espirituais, não tem nada que pare a igreja. Não tem nada que pare esse povo. A igreja vai continuar crescendo em qualquer lugar. Não precisa ter prédio grande, não. Tendo a palavra, tendo conhecimento e tendo dons espirituais, irmão, você é uma bomba atômica na mão de Deus. Você crê nisso? Amém. E tudo isso que a igreja de Corinto tinha, devia motivar eles à santidade. Nós tendo tudo isso, devia nos motivar a sermos santos, a viver uma vida correta, a viver uma vida íntegra, a viver uma vida separado. Porque se eu tenho tudo isso, e eu sou chamado à santidade, não tem por que eu viver de outra forma. Não tem por que eu fazer outra coisa, a não ser realizar a obra de Deus. Agora, se eu não vivo uma vida de santidade, é porque está faltando coisa aí. É porque está faltando a palavra. É porque está faltando o conhecimento da palavra. É porque está faltando os dons espirituais. Mas uma igreja de Deus, ela recebe poder para ter essas coisas. E eu creio que nós aqui receberemos desse poder. Bom, a última implicação é que a igreja é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. O que mais motiva a igreja a ser santa? É sair bem na foto? É um evento? Não. O que mais motiva a igreja a ser santa é a expectativa da volta de Jesus. Quando o crente aguarda Jesus, quando ele vive nessa expectativa de que Jesus vai voltar, ele se santifica. Uma pessoa que perde de vista essa verdade, ela tem a tendência de cair num marasmo, na mesmice, de se descuidar na vida espiritual. A pessoa que perde de vista que Jesus vai voltar, ela para de se santificar. Ela começa a tratar as coisas de Deus como rotina. Então, eu venho à igreja no final de semana, eu já posso marcar no meu checklist que está tudo certo. Fui na igreja, fiz uma oração, está tudo correto. Mas na minha semana, eu não faço mais nada. Eu não me santifico, eu não me consagro, eu não busco a Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não prego o Evangelho. Eu não faço nada que crente deveria fazer. Por quê? Porque eu não estou esperando por nada. Eu só estou esperando a semana acabar, o mês acabar, o dia 5 chegar, o final do ano chegar, e aí eu vivo nesse ciclo que a gente chama de ciclo babilônico. Os babilônios, eles ficavam esperando só as coisas acabarem, e aí quando eu fico só esperando as coisas acabar, a minha semana é chata, a minha semana é cansativa, a minha semana eu não produzo. Quando você está esperando só chegar o dia 5, o que acontece com o seu mês? Você está naquela expectativa, chega dia 5 logo, meu Deus do céu, não estou aguentando mais, eu preciso pagar as contas, eu preciso sair, fazer uma coisa. O que acontece com o seu mês? Quando você está esperando pelo dia 5, essa expectativa do dia 5 chegar, muda seu comportamento no trabalho, muda suas ações, muda. Mas o que a gente devia estar esperando mesmo é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente estiver esperando isso, a nossa vida muda. A forma de nos comportar em qualquer lugar muda. Eu me santifico, eu me preparo, eu arrumo a casa. Quando eu fico esperando o final do ano chegar, quando está naquele novembro ali, finalzinho do ano, principalmente os adolescentes, as crianças ficam como? Animado, agitado, é férias, é festa e vamos lá. A nossa expectativa tinha que ser essa. A nossa postura como igreja tinha que ser essa. Mas a gente chega no culto e parece que a gente está esperando ter a reunião com o chefe, não sei, a cara dos crentes. Não parece que veio para ver Deus. Existe uma analogia no livro do Max Lucado, que ele diz que os crentes sentados no banco de uma igreja são iguais a pessoas que estão sentados num voo de avião. Todos estão esperando por um bom voo, todos estão esperando por um bom culto. E uma vez que é aquilo que nós estamos esperando, é aquilo que nós vamos ter. Mas uma criança que entra dentro de um avião com a expectativa de entrar na cabine do piloto, para conhecer o piloto, ela entra dentro do avião alegre, festejando. O crente que entra dentro da igreja esperando que naquele dia ele vai ver a face de Jesus, ele entra na igreja vibrando, pulando, cantando, louvando. Mas vocês às vezes parece que não veio ver Deus.
A gente tem que vir todo dia para a igreja, para o culto, falar assim: hoje eu vou ver a face do meu Deus. Pode ser que seja o meu último culto, pode ser que seja o meu último momento, e eu estou esperando por Jesus. Isso devia mudar a nossa postura no culto. Mas não, aí a Gra vem aqui, canta os louvores, animada, e fala que o Senhor cuida da gente, que a gente vai andar sobre as águas, e aí você canta isso, mas você nem acredita nisso. Porque se você acreditasse, você saia correndo aí, cadê a água para andar em cima da água? Mas a nossa postura tem que mudar. Não dá para a gente ser igreja desse jeito. Por quê? Porque se a gente é uma igreja que tem essa expectativa e a gente se santifica, a gente recebe poder, a gente recebe dom espiritual, a gente recebe conhecimento da palavra. E o que isso acontece? A obra avança, mas aí a gente vem culto após culto. Poxa, o culto hoje não tinha tanta gente como no culto passado. Aí vem no culto passado tem um pouco mais. Se a gente mudar a nossa postura como igreja do Senhor Jesus, irmão, isso aqui não vai caber de gente. Mas não é só quem canta, não é só quem prega, é a igreja. Porque um membro depende do outro membro, o braço depende do outro braço, da mão. Porque se eu não, sozinho a gente não consegue. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a igreja precisa de você. Não, não é. Fala com vontade, fala de verdade, fala: a igreja precisa de você. É isso aí. E por último, a igreja é um povo que tem dependência da fidelidade de Deus. Paulo diz que a fidelidade de Deus nos leva a ver uma vida de santidade. Nos versículos 8 e 9 nós lemos que Jesus Cristo também nos confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação depende da fidelidade de Deus. A perseverança, a segurança, a certeza da salvação não está na nossa mão. Está na mão de Deus. Agora, se eu não tenho controle sobre a minha salvação, sobre essa certeza, sobre essa segurança, devia me motivar a ir mais ainda para os pés do Senhor. Falar assim: meu Deus, como eu dependo do Senhor, como eu dependo da sua mão, como eu dependo do teu poder, como eu dependo do teu agir, porque quem persevera por nós a viver essa vida de santidade, a viver como igreja triunfante, é o próprio Deus, porque aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar essa boa obra até o final. É muito bom saber que a nossa vida está nas mãos de Jesus, e das suas mãos ninguém pode nos tirar. Eu gostaria que você ficasse de pé. Os problemas da vida não podem nos tirar das mãos de Deus. As dificuldades, as lutas, não podem nos tirar da nossa posição de já estarmos assentados nas regiões celestiais com o nosso Deus, não. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas, mas a igreja, ela já habita numa situação, numa atmosfera celestial diferente. Nós aqui, como igreja do Senhor Jesus, nós habitamos já nessas regiões celestiais. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.